Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Dia 1º de dezembro é considerado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, doença que já matou mais de 240 mil pessoas desde o seu surgimento na década de 80. A reportagem é de Marcelo Augusto. O Ministério da Saúde acredita que existam hoje no Brasil cerca de 630 mil pessoas infectadas pelo vírus. E não é por falta de informação. Negligenciar a doença e achar que eles, principalmente o adolescente, ele acha que ele pode tudo e nunca vai acontecer nada com eles, né? Desde quando a doença foi descoberta, o Brasil saiu na frente com o tratamento antirretroviral, se tornando referência mundial no combate à AIDS. Uma das principais formas de contágio da doença ainda é o sexo sem proteção. Apesar disso, toda a rede de saúde do Brasil inteiro tem à disposição gratuitamente preservativo. Basta que o rapaz ou a moça procure e peça as suas unidades. Não só aqui que eu venho, eu vou nos outros postos de saúde sim, mas sempre eu tô pegando. Tipo, não correr nenhum perigo. Perigo corre sempre, né? Mas para preservar mesmo. Sempre bem. A surpresa da pesquisa do Ministério da Saúde ficou por conta da região sudeste do Brasil, que apesar de ter muito acesso à informação, vem apresentando aumento dos casos. Hoje, o HIV ele não mata, você não vê mais aqueles doentes caquéticos, aqueles pacientes que vinham, né, já no estado terminal. E eu acho que isso para o jovem, ele sabendo, ele não vendo, ele não tendo essa oportunidade, ele não teve a oportunidade de conhecer esses pacientes, ele acha que é uma doença como um diabetes, como uma hipertensão, que tem tratamento e por isso mesmo ele negligencia essa doença. Entendeu? E isso faz com que ele não use o preservativo, achar que nunca vai acontecer com eles, né? Então, isso acho que é o maior problema. No próximo bloco, saiba mais. A AIDS cresce mais rápido entre as mulheres e o público homossexual. Já, após o intervalo. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Estamos de volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a AIDS, uma doença incurável, mas que pode ser evitada com certos cuidados. Confira na reportagem de Marcelo Augusto.
Para alertar a população para os riscos da AIDS, na última quinta-feira, dia 1º, estagiários e estudantes do curso de enfermagem da FESP, juntamente com os 17 PSFs da cidade e Santa Casa, promoveram diversas ações de conscientização na área central da cidade. A gente tenta conscientizar um pouco as pessoas, né, fazendo esse trabalho, que aí nos bairros, né, igual hoje, como é o Dia Mundial da AIDS, a gente está aqui na porta da faculdade, distribuindo preservativo e fazendo a coleta de sangue para o HIV. Né? Então, funciona basicamente assim, a gente monta uma mesa aqui com os preservativos e entrega, e na outra é para fazer a coleta, né, que estão de lá as meninas que fazem a entrevista, faz umas perguntas que tem que fazer mesmo, e a gente coleta. Apesar de existir um dia específico para marcar a luta contra a AIDS, o trabalho de conscientização e educação acontece o ano todo em escolas, associações de bairro e locais públicos, com a realização de palestras, distribuição de preservativos e materiais educacionais, além da realização de testes rápidos para o HIV. Uma preocupação da saúde é com o aumento dos casos de AIDS entre mulheres e o público homossexual, com idade entre 15 a 24 anos. O teste para saber se a pessoa contraiu o vírus da AIDS é gratuito e rápido. Nestas ações, desenvolvidas pelo Ambulatório Escola da FESP, várias pessoas aproveitam para checar se está tudo bem. O consumo de bebida alcoólica está diretamente ligado ao aumento dos casos de AIDS entre os jovens. Entre um gole e outro, muitos perdem a noção do perigo e se envolvem com pessoas desconhecidas sem nenhum tipo de proteção. O uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, isso deixa a pessoa muito vulnerável. E com isso, a pessoa ela perde um pouco do sentido, entendeu? E leva até a ter a relação sem preservativo. E isso muito compulsivo também, e que nós estamos percebendo na nossa população jovem daqui de Passos e do Brasil também, como universal. O uso de preservativo é uma prova de amor? Isso é uma prova de amor também. Já no próximo bloco, o trabalho desenvolvido pelo Ambulatório Escola da FESP, referência do Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes com AIDS em toda a região. Diariamente, centenas de pacientes passam pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, onde encontram a esperança. Seja um amigo do Hospital Regional do Câncer, como doador mensal, através de boleto, débito em conta ou cartão de crédito. Nossa meta é ser referência nacional em qualidade no tratamento do câncer. Ajude a transformar isso em realidade. Hospital Regional do Câncer de Passos, o sol que possibilita o milagre da vida. Comecei a sentir muita dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, vômito, febre, diarreia, e não aguentava parar em pé. E fui levada ao hospital, foram 11 dias aí de hospital, e depois o organismo da gente fica com maior facilidade de contrair outras doenças. Então eu tive trombofebrite nas duas pernas logo em seguida. Depois que melhorei, apareceu uma trombose em um dos mamilos da hemorroida que eu tive que operar em caráter de urgência. Então foi assim, uma coisa atrás da outra, tá? Que resultou a quase um ano de luta, tudo porque começou lá com a dengue.
Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, não ficarmos de olho num terreno baldio, na casa do nosso vizinho, uma casa fechada do lado da nossa casa, não adianta as autoridades, o pessoal das zoonoses fazer o trabalho deles se nós não fizermos a nossa parte. É a FESP Você no combate à dengue. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação. E hoje o programa fala sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS, que aconteceu na última quinta-feira. Para falar mais sobre o assunto, a enfermeira Raquel Dulli, atual responsável pelo ambulatório Escola da FESP, que presta vários serviços, né, com relação a essa doença, a AIDS. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Raquel? Obrigada. Raquel, como estão os trabalhos do ambulatório Escola de prevenção à AIDS? Olha, nós temos feito bastante atividades preventivas. Nós temos lá o CTA, que é o aconselhamento e o teste anti-HIV, onde a pessoa recebe várias orientações sobre a forma de transmissão e sobre práticas seguras, buscando uma mudança de hábito. Então, o que a gente procura é que a oportunidade do teste também seja um momento para que ela possa refletir e mudar de hábitos, adquirindo hábitos mais saudáveis e seguros. O ambulatório Escola, ele realiza várias palestras de conscientização, né, com relação à doença. Onde são realizadas esses debates, essas palestras? Principalmente em escolas e empresas. E nós temos agora iniciado também um trabalho itinerante nos bairros da cidade. Então, a gente vai para uma praça em um bairro e lá a gente faz orientações, colhe sangue para o exame das pessoas que se interessarem, distribuímos folhetos explicativos e preservativos. Com relação a esta última campanha, né, realizada, o que vocês puderam sentir, como foi feita a aceitação das pessoas até em falar sobre esse tema, né, e falar, eu me previno, não, eu não estou prevenindo, não preveni, quero fazer o teste. O que você sentiu?
Eu sinto algumas pessoas, uma parte da população mais aberta, mais disponível a se testar, né, a receber orientações, a pegar o preservativo, e outras ainda um pouco inseguras, né? Preferem não se testar, às vezes ficam receosas do resultado. Existe esse medo ainda, Raquel? Existe ainda esse medo. E às vezes quando a gente vai abordar e oferecer o preservativo, algumas pessoas falam, não, eu não quero não, eu sou casado. Então existe nas duas partes, a gente vê que tem tido um resultado importante, essas campanhas de conscientização, tem aumentado o número de pessoas que estão se testando. Pela conscientização Pela mesmo. Conscientização, né? Mas, no geral, né, uma grande dificuldade que nós temos a nível nacional é a resistência em relação ao uso constante do preservativo. Porque a sociedade tem uma falsa concepção de que a epidemia está controlada. Uma vez que hoje os pacientes portadores do HIV estão vivendo bem, o tratamento está muito satisfatório. Então eles não têm aparência de doença como acontecia há muitos anos atrás. O que acontece com isso? A gente olha para o lado e não vê ninguém com cara de doente que a gente acha que possa ter. Mas essas pessoas estão vivendo normalmente. Isso é ótimo, estão trabalhando, né? Estão tendo seus momentos de lazer, convivendo com a sua família. Porém, estão infectadas e podem passar a Podem doença. transmitir. Então, o mais importante realmente é as pessoas terem essa consciência de que cada um tem que se responsabilizar por se cuidar. E cada um se cuidando, todos podem ser felizes, né? Ô, Raquel, com relação ao número de casos, né, da doença aqui na nossa cidade, na nossa região. Olha, nesse ano, até novembro, de janeiro a novembro de 2011, nós tivemos 40 novos casos. Né? E isso é da cidade e da região, porque o ambulatório escola é referência para 23 municípios da região. Você tem os números do ano passado com relação ao ano anterior a esse? Tem mantido relativamente a mesma média. A mesma Não média. tem nem caído, nem elevado significativamente nos últimos anos. E esses casos são detectados por conta das pessoas que criam coragem e vão até o ambulatório escola da FESP fazer o teste, não é isso? Muitos, sim, são assim que são descobertos. Alguns através do hemocentro, quando a pessoa vai doar sangue, tem que passar por uma bateria de exames, entre eles o HIV, e às vezes nesse momento também se detecta. E outros através, às vezes, do hospital. Às vezes ele chega a ser hospitalizado lá, né, a equipe vai suspeitar e vai solicitar esse exame, às vezes confirma o diagnóstico. Mas a maioria realmente é diagnosticada através do CTA, que é Centro de Testagem e Aconselhamento, que é onde ele vai lá e vai receber o aconselhamento e vai se testar. E tem todo o apoio ali, né? Tem todo o apoio, inclusive nós distribuímos preservativos mensalmente. Então toda a população que quiser ir lá no ambulatório, todo mês, ao longo do ano todo, pegar preservativo, ele vai receber gratuitamente. Perfeito. Raquel, com relação ao tratamento das pessoas, né, que estão com a doença, como é feito lá no ambulatório escola? Quando a pessoa recebe o diagnóstico que ela é portadora do vírus, não necessariamente ela inicia o tratamento. Ela vai iniciar um acompanhamento. Lá nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, farmacêutico. E aí ela vai também fazer exames periódicos e através desses exames é que nós vamos saber se ela já manifestou a AIDS, porque o HIV é o vírus e a AIDS é a doença. Então, às vezes demora algum tempo entre ela já ter o HIV até manifestar a AIDS. Vai depender de organismo para organismo. Alguns vão demorar menos tempo, outros até anos. Sim. Enquanto ela só tem o HIV, mas não tem a AIDS, ela é acompanhada
É muito importante que ela use o preservativo, porque senão ela pode transmitir. E quando nós podemos, né, identificar precocemente quando a imunidade dela cai, porque é isso que o vírus faz, né? Ele diminui a imunidade da pessoa e ela fica vulnerável às outras doenças. E aí sim, entra-se com as medicações antirretrovirais, né, que é o coquetel, o famoso coquetel, que vai combater o vírus. E aí a pessoa muitas vezes não chega a ter aquela aparência, né? Por isso que a gente fala, precocemente já é identificado que a imunidade dela está caindo e que já é hora de iniciar com a medicação. Então ela nem chega muitas vezes, se ela fizer o tratamento correto, né? Tomar todos os dias certinho, se cuidar, ela vai ter aí, né, longos anos de vida. Com qualidade. Com qualidade. Com relação a doença ter esse tratamento, as pessoas estão vivendo melhor. Houve uma banalização desta doença, na sua opinião? As pessoas estão se importando menos com a doença? Eu acredito que sim. Né, Larissa? Tudo tem os dois lados. Sim. Então, assim, é ótimo que hoje, né, a gente considera uma doença crônica. Sim. Então, não é mais aquela doença que em pouco tempo a pessoa vai a óbito, ela vai morrer, não. Ela vai, né, continuar suas atividades, seus projetos, vai ter uma vida normal. Isso é importante até para diminuir um pouco o preconceito, né, que o preconceito ainda existe. O medo de não fazer o teste. O medo de não fazer o teste, mas por outro lado, ainda é uma doença complicada, que você tem que fazer vários exames, a medicação é complicada. Pode haver uma mutação de vírus aí, surge um vírus ainda pior, né, porque vai passando de uma pessoa para outra, de um infectado para um infectado. E é uma doença que ainda não tem cura. Ela tem um tratamento satisfatório, mas cura não tem. Então, as pessoas têm que ter isso em mente, que existe sim um grande número de pessoas hoje convivendo com a AIDS. Né? Esse número tem aumentado em função do tratamento satisfatório e isso acaba aumentando o risco de transmissão, né, na sociedade. E a responsabilidade de se cuidar, eu volto a dizer, é de cada um. E a única prevenção da doença? Vamos repetir? A principal é o preservativo, né? Claro que tem outras formas de transmissão que é importante falar, né? A questão de material de manicure, que é importante você ter seu material próprio. Dentista, ter cuidado, ir num profissional que você confie, um bom profissional. Tatuagem, piercing, acupuntura, esteticista. Todos esses procedimentos desses profissionais envolvem risco, porque tem agulha, tem material pérfuro cortante, né? Então, é também um cuidado que as pessoas têm que ter. Mas a principal forma de transmissão atualmente é a relação sexual sem preservativo. No mais, é preservativo sempre, né, Raquel? Isso mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí vamos até ver aqui a camiseta. Chega de AIDS, camisinha sempre. Esse foi o tema, né? Isso, essa é a mensagem. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu, Obrigada Raquel? a você, Larissa. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005, enviando a sua sugestão para a nossa reportagem aí na sua cidade. Até o nosso próximo encontro.